Oi, gente! Uma pessoa me fez um comentário aqui no canal, num post que eu fiz sobre a importância da visualização, e ela falou assim que teve uma época que ela sonhava muito acordada, ficava devaneando a respeito da vida ideal, mas que também é ensinado que a gente deveria ficar presente no momento presente. E que quando a gente está devaneando, a gente não está presente no momento presente. Então, qual das duas coisas é para fazer afinal? E que ela teve época que se sentiu muito feliz, com o coração pulando de felicidade, visualizando a vida ideal dela, mas que depois ela começou a sentir angústia por estar tudo só na mente. Então eu vou clarear isso tudo para vocês e vocês vão entender a importância de devanear, de ficar sonhando acordado, sim. Para explicar isso, eu preciso explicar primeiro a base de como a gente cria a nossa realidade. Porque nós estamos criando a nossa realidade o tempo todo. O que a gente está vivendo hoje é resultado do que a gente vibrou no passado, o que a gente pensou no passado. O nosso pensamento está criando o tempo todo. O nosso pensamento gera uma emoção e a emoção é a tradução de uma vibração. Então, o nosso pensamento gera uma vibração e essa vibração atrai coisas com vibração semelhante. Então, por isso que pessoas que já são muito abundantes, muito prósperas, têm facilidade em ganhar mais dinheiro, por isso que pessoas que já são pobres, que estão passando por dificuldade financeira, perdem mais dinheiro ainda, têm mais dificuldade em ganhar dinheiro. Então, a gente continua criando mais do mesmo se a gente está focando a atenção no que está acontecendo já na nossa vida. Mas a gente tem o poder de criar coisas diferentes no nosso futuro se a gente emanar uma vibração diferente hoje. Se o nosso pensamento hoje for diferente mesmo com a situação atual que a gente está vivendo. E a nossa imaginação ajuda demais nisso, porque você pode imaginar o que você quiser. Então, às vezes, especialmente se a sua situação atual não está muito legal, o que você vai ter de mais útil para fazer é ficar imaginando. Porque se você ficar só, como os Abraham dizem, encarando a realidade, né, olhando para a realidade como ela é, você vai só perpetuar a situação. Mas se você passar um tempo no mundo da imaginação, se você passar um tempo devaneando ou lembrando de coisas boas, não importa qual é o tema que está na sua cabeça, não importa se é uma lembrança de algo do passado que é bom, não importa se é uma expectativa boa a respeito de alguma coisa do futuro, não importa se é totalmente viagem, só imaginação, você nunca viveu nada parecido, nada disso importa. O que importa é que a gente responde à nossa imaginação, a nossa emoção reage ao que a gente está imaginando. Chega uma hora que a gente tem sensações até físicas, a gente tem reações fisiológicas ao que a gente está imaginando. Vocês não percebem que se você fica imaginando algo gostoso, você acalma, você se tranquiliza. Se você pensa em comida, chega uma hora que você começa a salivar, quer dizer, a gente tem reações fisiológicas ao que a gente está pensando. E a gente tem uma reação na nossa vibração. A nossa vibração muda dependendo do que você está pensando. E o Abraham fala que esse é um problema, que a maior parte das pessoas não tem consciência de nada disso e fica vibrando só reativamente ao que elas já estão vivendo, né? Então elas não estão criando deliberadamente, no sentido de escolher onde eu foco a minha atenção e com isso escolher o que eu tô criando. Não, elas vão criando aleatoriamente ali, é meio que no automático, sem pensar muito a respeito. Eu vou ler para vocês daqui uns dias um trecho do livro A Lei Universal da Atração que explica isso muito bem e aí vai clarear bastante para vocês. Mas basicamente a ideia é essa, que a maioria das pessoas não tem consciência que a lei da atração está acontecendo. A gente se sente meio vítima das situações, só que a gente tem muito mais poder do que a gente pensa porque o que acontece pra gente é sempre decorrente do que a gente tem pensado, da nossa expectativa, do que a gente tem emanado de vibração. E a gente tem o poder de mudar qual é o nosso pensamento, de mudar onde a gente foca a nossa atenção. Então, sabendo disso, que é melhor? Eu ficar devaneando? Eu ficar presente no momento presente? Como assim, né? Que se é recomendado essa questão da presença, né? De eu estar presente, como assim ficar devaneando vai ser uma coisa boa para mim? Em primeiro lugar, quando se fala em ficar presente,
eu enxergo o ficar presente como ficar focando em algo bom do momento presente. E não o ficar presente focando no que tá ruim ou focando na dor. Eu entendo que os autores que falam bastante dessa presença, né, como o Eckhart Tolle, quando ele fala da presença, se vocês separarem, ele fala de um estado que é assim uma comunhão com Deus. Ele fala com a presença dentro de nós, né? Que eu entendo como ele estar falando da fonte. Ele descreve que nesse estado de presença a gente sente amor, a gente sente compreensão, aceitação, que é exatamente o que a fonte sente o tempo todo. Então, não é uma presença no sentido de ficar focando atenção em algum problema, por exemplo, ou ficar se preocupando com algum problema. É uma presença que te aquieta o pensamento e te faz ver as belezas nas coisas, te faz ver o que está por trás daquele problema que está acontecendo, daquele caos que está acontecendo. Mesmo uma tragédia. Imagina você estar presente a ponto de aceitar que tem algo bom em tudo, a ponto de enxergar beleza até no fogo queimando a sua casa. Eu sei que isso é dificílimo, mas eu entendo a presença como isso, porque a fonte dentro da gente não tá vendo erro em nada, não tá vendo problema em nada, sabe que até as tragédias estão trazendo melhorias, sabe que a vida nunca termina, sabe que as pessoas que estão perdendo a vida estão só indo para o plano não físico e que o plano não físico é maravilhoso e que são escolhas e que são opções e que a gente pode viver no não físico e a gente pode viver aqui e ter experiências aqui, mas que não tem nada grave acontecendo, não tem nada sério acontecendo. São apenas opções de experiências diferentes. Então a fonte tem um olhar muito diferente sobre tudo. É o que o Abraham chama de passo 5. O passo 5 é quando a gente está enxergando as coisas do mesmo modo que a fonte dentro de nós enxerga. E a fonte dentro de nós não está julgando nada da realidade, não está vendo nada de errado ou de quebrado na realidade. Então, no passo 5 é o momento em que você está olhando para uma situação de contraste, que é uma situação que é considerada desagradável ou um problema, e você não está vendo nada de errado naquilo. Você está vendo os benefícios que aquilo vai trazer para a sua expansão, para a expansão até do universo. Então, é o passo preferido dos Abraham, é o passo 5. Só para revisar bem rapidinho, eles falam que são 5 passos. O passo um é quando a gente pede, e a gente pede toda vez que a gente se depara com um contraste, com algum problema, com alguma intercorrência, com algo desagradável, porque isso faz a gente desejar algo melhor. Então, só de ter entrado em contato com algo desagradável, você deseja algo melhor, mesmo que inconscientemente, mesmo que não verbalize isso, e isso é o passo um. Passo 2 não é papel nosso. Passo 2 é a fonte responde. Então, vibracionalmente, instantaneamente, é criada uma realidade melhorada com base no nosso pedido. Essa realidade é criada primeiro no plano vibracional, mas ela vai se tornar realidade concreta um dia. Para a gente permitir que essa realidade vibracional se torne uma realidade concreta, aí tem o passo 3, que é nosso papel. O passo 3 é a gente se alinhar com o que a gente quer, é a gente mudar a nossa vibração, porque a vibração do problema, a vibração do pedido, a vibração da pergunta é diferente da vibração da resposta. Então, se você fica olhando para a dor, olhando para o problema, pensando que aquilo é difícil, sentindo dó, sentindo preocupação de que aquilo não vai passar tão fácil, fica se descabelando a respeito do que alguém querido está vivendo, se preocupando com aquela pessoa, você está pedindo por melhorias para aquela pessoa, mas você está focado no problema, então a sua vibração está compatível com o problema. Então a sua vibração não está compatível com a permissão da resposta. Então, nesse momento, por mais que você queria muito ajudar a pessoa ou ajudar a melhorar aquela situação desagradável que você está observando, você não está sendo um componente colaborativo, você não está ajudando a melhorar a situação porque você está focando no problema.
Então, para você ser um componente colaborativo, você precisa mudar a sua vibração, você precisa ficar em sintonia com a solução. Então, se você visualizar aquela pessoa bem, aquela situação resolvida, aquela melhoria acontecendo, você entra no passo 3, que é o modo receptivo, que é quando você se torna um componente colaborativo para permitir que aquilo que foi respondido no passo 2 vibracionalmente, se torne realidade. E a gente entra no passo 3 de várias formas, tentando achar um pensamento melhor sobre a situação, meditando, porque aí você aquieta a mente, você diminui os pensamentos negativos, e só de parar de pensar algo negativo, o Abraham ensina que naturalmente a nossa vibração sobe. Você entra no passo 3 respirando profundamente várias vezes, soltando o ar bem devagar. A respiração eles ensinam que é uma ação poderosa, talvez a mais importante de todas, para ajudar a gente a se alinhar, e várias outras coisas. Então, na verdade, tudo que você possa fazer que te ajude a relaxar, a confiar, a soltar, a confiar que aquilo vai dar certo, que a situação vai melhorar, tá fazendo você entrar no passo 3. Então, retornando aqui a esse assunto de se a gente deveria devanear sobre coisas boas ou ficar presente no momento presente, eu entendo que como a gente está criando a nossa realidade futura o tempo todo, com base no que a gente está pensando, com base em onde a gente está focando a nossa atenção agora e, portanto, o que a gente está vibrando agora, qualquer coisa que você pense a respeito que faça você se sentir bem, eleva a sua vibração e está criando algo bom no futuro. Então, na verdade, se você puder ficar presente no momento presente, apreciando, focando a atenção em coisas boas, isso é ótimo para você. Se você puder ficar devaneando sobre coisas boas também, isso é ótimo para você. Não importa com o que você está ocupando a sua mente. O que importa é que essa coisa esteja te causando uma emoção positiva, que essa coisa esteja te causando satisfação, expectativa positiva, um quentinho no coração, uma expectativa boa. Então, quando ela estava com o coração pulando de alegria, ela estava fazendo certinho. E esse pensamento, essa emoção que ela sentiu de angústia, ao pensar que estava só na mente, não sei se vocês já viram outros vídeos aqui no canal explicando sobre isso, mas a emoção negativa, ela significa que você está pensando algo sobre uma situação bem diferente do que a fonte dentro de você pensa sobre aquela mesma situação. Então, a angústia que ela sentiu significou que naquele momento ela estava interpretando o devanear de um jeito bem diferente que o ser interior dela, que a fonte dentro dela interpreta. Porque a fonte dentro dela sabe que devanear é maravilhoso. Devanear é sintonizar com o vórtice, devanear sobre coisas boas. É você estar no passo 3, é você estar permitindo o que você quer. Então você está contribuindo para você e para o mundo. Você está contribuindo para que coisas boas aconteçam para as outras pessoas quando você está sentindo emoções positivas. E você está contribuindo para que tudo que você colocou no seu vórtice, as coisas que você tem pedido a vida inteira, estejam caminhando para você. É que inicialmente elas caminham no plano invisível, né? Então você não vê as engrenagens se movimentando ali, mas elas estão se movimentando. E tudo começa com a sua emoção. O Abraham fala, a primeira manifestação é na nossa emoção. Você conseguir gerar uma emoção positiva em você é ótimo sinal. Essa foi a primeira manifestação que você queria manifestar, porque isso mostra que você está no caminho certo. Depois vai vir a manifestação concreta. E às vezes as pessoas olham para o placar cedo demais, né? Elas sentem emoção positiva por alguns dias ou por uns minutos ali e já correm olhar se alguma coisa concreta aconteceu. Aí não deu tempo de acontecer ainda, nisso elas se decepcionam, a vibração cai de novo e aquilo que estava vindo para elas não consegue vir porque elas ficaram com a vibração do problema de novo, né? Não deram tempo daquilo se concretizar. Então, na verdade, a ideia é essa, né? É a gente passar a maior parte do nosso tempo procurando prestar atenção em como a gente está se sentindo e fazendo alguma coisa a respeito, para a gente não ficar tanto tempo em emoções negativas. Emoções negativas vão acontecer? Vão acontecer. Elas são necessárias, elas estão mostrando pra gente onde a gente está focando a atenção. Se a gente não tivesse a emoção negativa, que funciona como um alarme para te falar:
olha aqui, olha o que você acabou de pensar, tá vendo? Isso que você sentiu? Isso tá te avisando. Desfoca desse pensamento, acha um pensamento melhor. Não pensa nisso, não fala isso com ninguém, não desabafa sobre isso, não fica conversando sobre esse problema, descrevendo todos os detalhes, explicando quanto tempo já faz, explicando quão difícil é, explicando todos os motivos do mundo que você tem para estar nessa situação e por que para você é muito difícil sair disso. Quer dizer, cada argumento desses, você só coloca mais força no problema. E você vai se sentindo pior enquanto você vai falando essas coisas todas. A sua emoção negativa, você ir se sentindo pior ao falar essas coisas, te mostra que não era para você estar focando atenção nessas coisas. Então a nossa emoção, ela é nossa amiga. É o que o Abraham chama do nosso sistema de orientação. Porque a gente nasceu com esse sistema de orientação para ajudar a gente. É um sistema de comunicação com o nosso ser interior, que vai mostrando pra gente o tempo todo: ó, esse pensamento te ajudou, esse pensamento não te ajudou. Foca em outra coisa, acha um pensamento melhor. Sempre que possível, sonha acordado, pensa sobre coisas boas, fica lembrando de coisas boas, fica devaneando sobre a sua realidade ideal, sabe? Se você tá num trabalho braçal, mecânico, né, que você consegue ficar pensando em outra coisa, fica devaneando. Tá dirigindo, fica devaneando, no banho, fazendo caminhada, tem tantas situações. Às vezes você pode deitar na cama, colocar uma música legal que te faça ter facilidade para imaginar as coisas e ficar imaginando coisas legais. Mas você pode fazer isso enquanto tá lavando louça. Você pode transformar as tarefas chatas do dia a dia em momentos para você ficar devaneando sobre a realidade ideal. E, gente, quando você faz isso, a sua vibração muda. E com o tempo, o que era uma realidade na sua cabeça vai se tornar sua realidade real. Então, essa angústia que ela estava sentindo é porque, na verdade, ela estava fazendo algo para estar no passo 3. Ela estava fazendo algo que ia trazer aquilo como realidade concreta, e ao pensar que ela estava só na mente, ela parou de fazer aquilo. Então ela se atrapalhou ao pensar isso. Olha como a nossa emoção ajuda a gente. A angústia foi para avisar ela que ela pensou algo errado. A angústia foi para avisá-la que ela interpretou errado, que não tinha nada de errado em ela ficar devaneando, que ela devaneando, ela estava se ajudando sim, e que aquilo não ia ficar só na mente. É temporária a fase da mente. A mente é o primeiro passo, mas depois isso se torna concreto na nossa realidade. E outra, convenhamos, muito mais agradável você ficar na sua imaginação do que encarar a realidade se você estiver vivendo alguma coisa difícil. Seja uma dificuldade financeira, seja um relacionamento com alguém que não tá legal. Fica imaginando a pessoa te tratando bem para você ver o que acontece. A realidade muda. A realidade, ela vem acompanhando o que você imaginou. Então, eu nunca vi não dar certo isso até hoje. O que eu vi foram pessoas que não conseguiram visualizar direito, que desistiram rápido demais, ou que visualizaram ali por um minutinho e logo depois voltaram a reclamar do comportamento da pessoa. Então, elas não mudaram o que elas estavam sentindo a respeito da situação de verdade. Mas quando você pensa na pessoa e já visualiza algo bom, pensa na pessoa, imagina ela sorrindo, pensa na pessoa, imagina ela te agradecendo, te elogiando, a sua emoção a respeito da pessoa muda. E com o tempo, a sua relação com a pessoa também muda. Ou a pessoa muda com você, muda o jeito que ela tá te tratando, ou se a vibração dela estiver muito distante e ela não conseguir subir a vibração para equiparar a sua, porque é isso que acontece, que o Abraham ensina, fala que quando a gente está chegando em casa, dependendo da nossa vibração, a vibração dos outros já vai subindo para se equiparar à nossa. Então, se a sua vibração estiver alta, quem tá em casa já vai melhorando. Eu vejo muitas vezes pacientes falarem isso. Nossa, eu tava péssima, mas hoje já passei o dia bem. Talvez porque eu sabia que eu vinha pra cá. E eu acho que não é só a expectativa de que ia ter ajuda, que ia ter a consulta aquele dia. Eu acho que um pouco é isso que o Abraham fala. Que a minha expectativa da pessoa estar bem, que a minha vibração coloca tipo um molde ali para ajudar a pessoa a se achar também. Porque a gente está sempre influenciando os outros com a nossa vibração. O Abraham fala que nós somos como folhas ao vento, né? A gente fica se influenciando pela vibração dos outros. Então, a não ser as pessoas que são muito treinadas em escolher o próprio pensamento, escolher onde focam a atenção e, portanto, escolher a própria vibração, elas ficam sendo influenciadas pela vibração do ambiente, né? E quem tá com a vibração dominante fica preponderante.
Então, seja você a pessoa com a vibração dominante, focando a atenção em coisas boas, né? Focando a atenção nas qualidades das pessoas à sua volta, focando a atenção que tudo sempre dá certo pra você e devaneando sobre coisas boas, especialmente se você estiver diante de qualquer dificuldade. Você tem um chefe pegando no seu pé, imagina o chefe te elogiando. Você tem uma conta para pagar, imagina você pagando e dançando de alegria e super grato porque você tem dinheiro para tudo que você precisa. Entenderam? Então, devanear é maravilhoso. Tem um vídeo aqui no canal em que os Abraham explicam bastante isso e brincam bastante sobre isso também. Vou procurar localizar a versão que está no canal de curtos e vou deixar o link aqui no comentário fixado para vocês poderem assistir também. Então, devanear é maravilhoso, é uma das coisas que os Abraham recomendam como uma das melhores formas da gente gastar o nosso tempo para a gente atrair tudo que a gente quer. E estar presente no momento presente, eu entendo como não fugir da realidade, mas que mesmo diante de um problema, tem como você estar presente sentindo amor, tem como você estar presente no que o Abraham chama de passo 5, sentindo aceitação, sentindo apreciação. Tem uma pessoa que criou o método Sedona, não sei se vocês já ouviram falar disso, e nesse método eles fazem uma série de perguntas para ajudar a gente a abrir mão de alguma emoção negativa. E uma das perguntas que eles fazem é: você poderia estar presente no momento presente, com tudo que está presente, sem fazer nada para mudar só por agora? E aí eles vão fazendo mais e mais perguntas, e uma das perguntas que eles fazem é: você poderia estar presente no momento presente, com tudo que está presente, inclusive com o amor, a presença, tudo o que é, o espaço vazio entre tudo, a tranquilidade, a harmonia, o bem-estar. Então, entendem? Por isso que eu chego a essa conclusão, como eu falei a respeito do Eckhart Tolle também, por isso que eu chego a essa conclusão que esse estado de presença, né, que estar presente é estar em sintonia com o que está por presente por trás do problema, né, que é o amor, que é a presença divina, que é o bem-estar, mesmo na dor, mesmo na doença, tem um bem-estar ali em algum lugar que está presente também e que quando você aquieta a mente e sente essa presença, você sente a presença também do amor e do bem-estar. Então, o que eu entendo é que tanto devanear quanto ficar presente no momento presente são coisas boas, desde que o tema, né, o seu foco, a sua sintonia seja com bem-estar. Então, tanto faz qual das coisas você vai fazer, e a sua escolha pode ser e deveria ser com base no que faz você se sentir melhor naquele momento. Então, você poderia até fazer a pergunta: o que eu tenho para focar a atenção nesse momento, que é o que vai ser mais agradável? Tem horas que o que eu sinto como mais agradável, por exemplo, fazendo uma caminhada, é só ficar prestando atenção no sol e nas flores, nas árvores e no som dos meus passos e na minha cachorrinha, né? Tem horas que é isso, que é o meu bem-estar, o meu foco de bem-estar. É totalmente estar presente, né? Mas tem horas que o mais agradável é ficar imaginando alguma coisa. Especialmente se tiver uma música tocando junto, bem empolgante, que facilita a imaginação. Então, é isso. É a gente procurar ocupar a nossa mente com o que nos faz bem, né? E ter essa atenção a se a gente está se sentindo bem ou não. E procurar com mais frequência focar a atenção em algo que faça você se sentir um pouquinho melhor ou que cause uma sensação de bem-estar, né? Que cause um prazer, uma satisfação. E vai ter horas que isso não é possível, né? Que a gente tem que lidar com alguma questão, algum problema, tal, mas assim que possível, você volta a devanear, assim que possível você pode imaginar que aquela situação transcorreu da forma como você gostaria. E o que a gente observa, e muitas pessoas me relatam, e eu vejo na minha própria vida, e muitas pessoas relatam aqui no canal também, é que conforme a gente treina isso, realmente as maravilhas acontecem. Realmente as coisas fluem para nós, as portas se abrem, os encontros com as pessoas certas acontecem, a proposta de emprego certa acontece, o chefe melhora com você, o dinheiro entra. Então,
é colocar em prática, né, o que o Abraham ensina, que é vibração em primeiro lugar. Então, vamos cuidar da nossa vibração e vamos focar a atenção em qualquer coisa do momento presente ou da nossa imaginação que faça a gente se sentir bem. E só um recado, gente: o curso em Psicologia Positiva e Inteligência Emocional já vai começar. É um curso absurdamente transformador, porque eu vou ensinar como fazer o melhor uso de todas as emoções. É uma quantidade de conteúdo incrível e tem muitos treinamentos. É um curso muito prático. Sua vibração já vai às alturas nos encontros, depois participar do grupo de WhatsApp ainda, em que as pessoas continuam trocando e vão se incentivando a praticar e vão vendo as transformações uns dos outros, é mais incrível ainda. Então, se vocês tiverem oportunidade, não percam a chance de participar, que eu não sei quando eu vou abrir outra turma. Depois, talvez só tenha uma versão só com as aulas, sem toda a parte das trocas, né? De poder estar presente no encontro, fazendo as perguntas, interagindo um com os outros. Então, se você tiver a oportunidade de participar da turma mesmo, vai ser maravilhoso. Convido vocês, então, com muito carinho. E quem quiser mais informação, é só olhar o link que vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado embaixo do vídeo. E quem precisar de ajuda para visualizar, não tiver facilidade para visualizar coisas melhores, né? Ficar devaneando sobre as coisas que você quer manifestar na sua vida, pode usar os meus áudios de visualização criativa que com certeza eles vão te ajudar. Eu recebo muito feedback positivo das pessoas dizendo que eles realmente funcionam. E tem um áudio gratuito para baixarem no site, se quiserem, e o pacote com todos os áudios está com desconto no site. Tem o link aqui na descrição do vídeo também. Um beijo, gente! Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima!